E hoje a gente vai tentar entender dessa matéria maravilhosa que se chama aquarismo. E como nós já demos uma entrada numa matéria anterior que nós fizemos com o Nélio aqui da Criativa, que tem o que há de melhor, mais moderno, mais bacana e mais prático em termos de aquário ou lagos, peixe para pôr no lago, aquários com água salgada, aquário com água doce, aquário pequenininho, aquário maior, enfim, tem até uma moreia que você está vendo aí nas imagens, já comendo um peixinho, tudo isso tem aqui na Criativa. Mas hoje nós vamos entender o que é essa nova tendência, esse novo momento. Tudo bem, Nélio? Tudo bem, graças a Deus. O aquarismo agora é um novo momento, é? No Brasil nós estamos numa fase praticamente embrionária ainda, se for comparar com o mundo, com a Europa, principalmente os Estados Unidos, na questão aquarismo. O pet, fala em pet, a gente lembra em primeiro lugar cachorro. Cachorro, gato, e o aquarismo sempre fica ainda muito pequeno. Mas por isso tem sido investido muito em questão de tecnologia e tem sido trazida essa tecnologia para o Brasil já há alguns anos. Alguns anos atrás nós estivemos na Alemanha, em Nuremberg, e nós conhecemos essa filosofia nova de aquarismo, que é aquela de você deixar, e que tem muita gente ainda que pensa assim, eu tenho que ter um aquário, se eu quiser ter um aquário eu vou ter muito trabalho, eu vou ter que ficar jogando essa água fora a cada semana, porque a água estraga. Aí eu tenho que tirar os peixes num lugar, jogar a água fora, lavar a areia, lavar as pedras, e daí colocar uma água nova, colocar o anticloro e botar os peixes lá de volta. Isso era feito assim, inclusive... O que mudou que não é mais preciso fazer isso? Isso foi o maior erro do aquarismo, e por isso que muito tempo se colocou essa ideia que o aquarismo é uma coisa ruim, e porque morria muito peixe por causa disso. Porque justamente é o contrário a gente tem que fazer. A gente tem que manter essa água que já está lá no aquário, ela começou a criar um sistema de bactérias que dão vida ao aquário. E quando você joga essa água fora e coloca uma nova, você está praticamente ficando sem o ar que a gente respira, o peixe está ficando sem aquele ambiente que ele estava começando a se acostumar, você altera completamente de uma hora para outra, de 100% em uma hora você muda a vida do peixe. E isso mata o peixe, não forma uma flora intestinal, uma flora de aquário bacana para o peixe, para ele se procriar e para ele se criar e se alimentar bem e ser saudável. Então, o que é o ideal? É você, quando tem que fazer a limpeza do aquário, você faz um descarte de 20%, 30% dessa água, através de uma sifonagem. De quanto tempo acontece isso? Depende muito do tamanho do aquário e depende do tamanho e a população de peixe que você tem dentro desse aquário. Quanto menor o aquário, mais trabalho de repente ele vai te dar. É o contrário que se pensa. Mas assim. Se nós mostrarmos aqui, vamos ver aqui comigo, né? Mas nós temos aqui não muitos peixes coloridos, peixes mais pratas, mais escuros. Por quê? Eles dão menos trabalho ou não? Esse aquário aqui foi construído mais para peixes amazônicos, peixes nacionais e peixes que exigem um maior tamanho para ele se desenvolver. Se você não pode colocar um peixe que é de um tamanho que vai chegar a 20 centímetros, 15 centímetros, num aquário de 60 centímetros. Então, você pode, geralmente quando você constrói um aquário, você constrói no sentido assim, eu quero um aquário plantado, eu quero um aquário amazônico, eu quero um aquário com quinguio. Seria o que esse, por exemplo? Esse é um colorido inteiro, é lindo, né? Nós mostramos aquele dia, mas eu quero mostrar de novo, porque olha quanto colorido que tem aqui. Exato, esse é um aquário que puxa já mais pro iniciante que está começando, ou o público infantil, que é um peixe que não exige tanto, não tem tanto problema de manutenção com relação a plantas, areia, pedra, água. É um peixe que não exige tanta temperatura, que a manutenção do equilíbrio de temperatura. Continua com aquela mesma filosofia, não é que tem que trocar toda a água, mas você quando vai fazer uma limpeza de um aquário desse, você usa a sifonagem, como está falando, que é como se fosse um aspirador. Só que em vez de puxar o ar, ele vai puxar a água e vai puxar os resíduos que estão no fundo do aquário. Então, em vez de você tirar a água aqui de cima, você vai tirando já com sujeira, com resíduos, resto de ração. E assim, a gente nota no vidro, por exemplo, quando ele requer uma limpeza ou não? Sim, tem produtos já específicos para isso que fazem as esponjas ou até lâminas mesmo para tirar quando está muito encalacrado, está muito fixado no vidro.
Você faz, antes de você fazer a sifonagem da água, você já faz a limpeza do vidro, porque isso aí vai cair na água em comum e ela já vai ser praticamente sifonada. Mas uma vez a cada semana, também depende quanto mais nutrientes você tiver nesse aquário, isso são algas que crescem grudadas no vidro, então se você tiver mais nutrientes, vai crescer mais rápido. Também se tiver mais luminosidade, vai crescer mais rápido. Um aquário que é mantido num ambiente mais escuro tem mais dificuldade de se desenvolver essas algas no vidro. A comparação que a gente faz é o seguinte: o aquário é como se fosse um apartamento. Se você for morar num apartamento pequeno, imagine se esse apartamento não tiver banheiro. Então o filtro, que é o que ele está filmando, ele serve como se fosse o banheiro do aquário. Ele está diretamente, 24 horas por dia, ele está fazendo limpeza tanto da água, de elementos químicos e tóxicos que são para os peixes, mas também da parte física de detritos, de sujeiras, de fezes dos peixes, que eles urinam e defecam como nós. Mesma coisa, só que vai ficar dentro do aquário. Se você não tiver um ambiente que esteja continuamente renovando essa água, por isso que vai dar problema. Por isso que antigamente, como não se tinha, a gente não tinha tantos esses filtros, os canisters, então tinha-se mais dificuldade, tinha que se trocar água com mais frequência. Hoje esses filtros, eles praticamente fazem o trabalho por si só. Mas assim, o que daria mais ou menos de tempo de troca, para a gente ter uma ideia? Um mês? 2 meses? A troca de água? É. Eu diria assim que de semana a 15 dias, de uma semana a 15 dias. Teria que ter essa manutenção, não é uma troca, né? De 20 a 30. E daí pode pôr a água normal da torneira dentro ou não? Põe, você coloca, no caso de água doce, né? Certo. Você separa a água num balde, coloca num recipiente, coloca o anticloro, espera ele fazer efeito e depois mistura, também cuidando sempre com a temperatura, se bem que como você está trocando só uma lâmina da água, essa temperatura ela praticamente vai se homogeneizar em relação aos 80%, por exemplo, que estão no aquário. Então não vai dar um choque no peixe. Ao e assim, quando a pessoa vem comprar um aquário, você tem uma pessoa que vai explicar tudo isso na casa da pessoa, na instalação, na manutenção, até no sentido dela, se caso ela não queira uma pessoa de fora para cuidar, ela mesma queira cuidar, você tem essa pessoa ou não? Temos. Nós temos os nossos funcionários, os nossos colaboradores, eles fazem a manutenção. Quando a pessoa não tem nenhum conhecimento e a gente quer ter um aquário, a gente faz inclusive a instalação no aquário e tem clientes nossos que permanecem com uma assistência semanal, quinzenal ou mensal, conforme a necessidade que ele precisa. Também as pessoas também gostam de elas mesmas cuidarem, né? Exatamente. Tem pessoas que depois que aprendem como se cuida do aquário, como que se mantém, elas assumem praticamente 100% do cuidado, ou pedem, vem agora só uma vez por mês, só para dar uma geral do que é mais urgente. Existem também situações de escritórios, consultórios, de dentistas, de médicos, que a gente faz a manutenção, porque o médico em si, ele não vai ter condições, ou não quer, ou não pode, mas ele quer ter o aquário que esteja lá na sala na recepção, por exemplo, na sala de espera, que é provado que o aquário ele traz muita tranquilidade. Eu certa vez vi a condição assim de pacientes esperando ser atendidos pelo médico e ficava observando que eles olhavam mais para